Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo bem? Parece que nós temos na lousa um belíssimo mapa do Maranhão. Mas que estado elegante, não é mesmo, gente? E olha que ele é grande, hein, pessoal? 330 mil quilômetros quadrados. Caberia o estado de São Paulo aqui dentro, mais o estado da Paraíba, ou o estado de São Paulo e Portugal. Ele é bem grande, hein, pessoal? Vejam suas fronteiras, a leste com o Piauí, aí ele faz também a oeste com Tocantins e com o Pará. Então estas são basicamente as suas fronteiras. A norte, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, inclusive um dos maiores recortes do litoral brasileiro, o chamado Golfão Maranhense, envolve a cidade de São Luís, que localiza-se em uma ilha, portanto, é uma das capitais insulares do Brasil. Não podemos nos esquecer que, à medida que nos deslocamos para o leste, vamos encontrar o belíssimo Lençóis Maranhenses. Observem aqui, ó, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, aqui nesta região, nós inclusive teremos aí uma beleza natural incrível. Gente, mas é impressionante o tamanho desse Golfão Maranhense mesmo. Eu estava observando, cheio de portos importantes, né? Muito bem. E um estado que a gente não pode se esquecer também, que é banhado por vários rios, como esse que faz a fronteira do Pará com o Maranhão, que é o rio Gurupi, e na fronteira com o Piauí, o rio Parnaíba. Olha o lago artificial da hidrelétrica de Boa Esperança, bastante importante, além, é claro, dos rios do interior, o Pindaré, o Itapicuru, entre outros rios. Então é um estado bastante relevante, bastante importante, e agora, depois de feito aquele perfil inicial, comentado alguns valores geográficos, nós precisamos daqueles parâmetros em que nós comparamos um estado com o outro. Evidentemente tem que ser nas mesmas grandezas, senão não tem o menor sentido. Vamos lá? Ok, gente. Então vamos agora estado a estado do Nordeste. Nós já sabemos que são 9 unidades da federação, depois da última divisão do IBGE em 1988, Maranhão, que tem uma área de cerca de 330 mil quilômetros quadrados, perfazendo quase 4% do território brasileiro. Como nós observamos no mapa, há uma miríade de cores, justamente porque ele é dividido em um grande número de municípios, são mais de 200 municípios, então bastante dividido. As áreas de conservação perfazem cerca de 20% da área do estado, são cerca de 64 mil quilômetros quadrados, preservando, por exemplo, os lençóis maranhenses e aquilo que resta da Mata dos Cocais. A população é de cerca de 7 milhões de habitantes, representando um pouco mais que 3% da população brasileira. E aí começa aquelas taxas danadas que a gente sofre junto, só de falar. A taxa de analfabetismo é de absurdos 20%. Lembrando a você que no Brasil se mede a taxa de analfabetismo a partir dos 15 anos, daquilo que a gente considera adulto hoje, né? Dos 15 aos 64 anos. Em cada 5 adultos no estado do Maranhão, um não sabe nem ler nem escrever. Isso sem falar o analfabetismo funcional. No Brasil, 8,5% já é um número pavoroso para a segunda década do século XXI, imagine 20%. Então o governo, eu sei que anda caprichando, pagando bem para os professores,
atraindo professores de outras localidades, de outras regiões do Brasil, e se faz urgente, sem dúvida nenhuma, melhorar a educação do Estado. Em relação à escolaridade, 8 anos ou mais de estudo, apenas 42% da população. Quando no Brasil a escolaridade, que já é mínima, que já é absurdamente baixa, apenas 55% da população tem 8 anos ou mais. Lá é bem pior, somente 42%. O Estado carece de muita mão de obra qualificada. A taxa de mortalidade infantil é outro pavor, parece um filme de terror. No Brasil já é altíssima, de 15 por mil, no Estado é de 25 por mil. Inacreditável como a saúde, a educação é relegada a segundo plano no Maranhão. Por isso, um dos estados mais pobres do Brasil, infelizmente. Em relação ao produto interno bruto, é um estado importante, representa 1,3% da produção brasileira de riquezas, ou seja, do PIB, gerando cerca de 170 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Mas, quando comparado à imensa economia brasileira, de 12 trilhões e 800 bilhões de reais ano, representa pouco mais que 1%. E quando a gente divide este PIB pela população, nós vamos ter aquele dado terrível, é a pior renda per capita que nós analisamos até agora, muito abaixo da média nacional, muito abaixo dos 7 estados do norte que nós analisamos. A renda per capita é de pouco mais de 25 mil reais, contra no Brasil praticamente 66 mil reais. Ou seja, uma renda baixíssima. Mesmo assim, dá mais de 2 mil reais por habitantes, por habitante por mês. No entanto, é um dos piores estados quando a gente compara entre a população, aquele percentual que recebe até um salário mínimo, que eu estou cansado de dizer que é ilegal, que é inconstitucional e é um trabalho que se assemelha à escravidão, que aliás parece que o presidente andou dando uma declaração polêmica a este respeito. Mas até um salário mínimo, enquanto no Brasil 24% dos trabalhadores recebem até um salário, no caso do Maranhão 38%, é uma vergonha, é caso de fiscalização, é caso da justiça atuar, da justiça trabalhista, porque é pavoroso essa taxa. O ICMS é o principal imposto estadual, ele arrecada por ano 12 bilhões e 730 milhões de reais, enquanto no Brasil arrecada-se, com a soma de todos os estados, mais de 1 trilhão de reais, quer dizer, faz um percentual bem baixo. O número de veículos também é modesto. Nós temos apenas 1.300.000 veículos frente a quase 7 milhões de habitantes, dando uma proporção menor que a brasileira, já que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e cerca de 85 milhões de veículos, portanto, cerca de 2% dos veículos brasileiros estão no estado do Maranhão. As rodovias federais, estaduais, as melhores, pouco mais que 10.500 quilômetros. O Brasil, a gente sabe que supera os 300 mil quilômetros, nesse tipo de rodovia que a gente considera as melhores. Agora, é surpreendente o percentual de rodovias federais e estaduais que são pavimentadas. Não me pergunte, evidentemente, sobre a qualidade dessas rodovias, porque aí nós vamos sentar e chorar. Mesmo assim, cerca de 64% das rodovias do estado estão asfaltadas.
enquanto a média brasileira é abaixo de 59%. Portanto, o estado do Maranhão tem uma pavimentação superior, um dado que até agora a gente estava falando, todos os estados analisados, esse que é o 8º, estava abaixo, o primeiro que está acima é o estado do Maranhão. Em relação a polícias, que a gente sempre dá estatística por 100 mil habitantes, a média brasileira é de 272 soldados. Para cada 100 mil habitantes, o policiamento é bastante fraco no estado do Maranhão, somente 141 por 100 mil habitantes, ou seja, metade da média nacional. E isso, obviamente, vai fazer com que a população tenha uma sensação de insegurança imensa. Talvez isso explique por que tantas rebeliões nos presídios do Maranhão. No entanto, quando a gente compara os homicídios dolosos por 100 mil habitantes, nós estamos praticamente dentro da média nacional. A média nacional é de cerca de 25 mil homicídios com intenção de matar em 100 mil habitantes, e o do estado é cerca de 23 por 100 mil, ou seja, basicamente a média brasileira. O número de presos, a população carcerária é baixa, não dá 7.400 presidiários. No Brasil a gente sabe que supera os 800 mil, só que o déficit prisional é bastante pronunciado, praticamente metade da população que está encarcerada. Enquanto no Brasil representa por volta de 40%, o déficit prisional no Maranhão é de 3.500 presos, condenados, melhor dizendo, enquanto no Brasil 330 mil estão condenados, mas seguem em liberdade. O IDH é um dos piores do Brasil, eu estou me referindo ao IDH municipal, então de fato, infelizmente, pelo perfil, é um estado pobre, estando basicamente 90 pontos abaixo da média brasileira. A média brasileira que é de 0,727, o IDH municipal do Maranhão é de apenas 0,639. Então, infelizmente, estamos diante de um estado sofrido, um estado com problemas e que tem uma história recente ligada à corrupção tremenda. Porém, como nós vimos, parece que a Justiça, por exemplo, do Trabalho não está muito preocupada em combater o trabalho semelhante ao escravo. Tanto que o índice é inacreditável. Bem, gente, ficamos por aqui. Trouxemos mais um estado importante deste país, um estado rico, mas de grande potencialidade que não sabe utilizar como acontece no Brasil. Eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai trazer o segundo estado do Nordeste, que é o Piauí, e aí será o 9º estado brasileiro, ou seja, percorremos 1/3 das unidades da federação nesse trabalho de base que estamos fazendo para que quando chegarmos na geografia do Brasil escolar, você tenha conforto, dados, possa consultar e saiba do que eu estou falando, ok? Obrigado, até a próxima, tudo de bom, deixa seu like, seu comentário, assiste as aulas até o fim, pede para alguém se inscrever, vamos fazer o canal crescer juntos. Um abraço, tudo de bom.